Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 1000 anos são como um dia. É bem interessante assim porque essa norma de tempo e de espaço sempre existiu. E fica muito interessante porque muitas vezes a pessoa pensa assim, como pode ser feito isso? 1000 anos ser como um dia. Nós nos encontramos com a matéria grosseira. Então, o nosso espírito está preso com o nosso corpo. Então, a nossa referência está sempre relacionado ao raciocínio. E o raciocínio tem a limitação. E essa limitação nós sabemos assim que existe, de todas as maneiras. No aprendizado escolar, a facilidade que uma pessoa tem para assimilar, a facilidade que o outro tem. E é bem interessante porque 1000 anos são como um dia, e quando nós deixamos o nosso corpo na cama, que nós sonhamos, muitas vezes, num pequeno período do sono que nós tivemos, nós sonhamos que estamos num país, que atravessamos o oceano. Essa referência é bem interessante porque é uma coisa física. Porque algumas pessoas já relataram assim, que durante esse sonho que a pessoa teve, e ela recebeu um presente no país longínquo que ela foi, que gastaria muitas horas para fazer aquele trabalho no corpo de matéria grosseira, a pessoa o fez, e ela recebeu um presente, e ela acorda como se estivesse segurando aquele presente que ela recebeu, e ela faz o relato da vivência que ela teve. Então, essa referência que nós temos de tempo e de espaço está sempre relacionado ao corpo de matéria grosseira, ao cérebro. Então, o período em que a pessoa coloca o corpo para o repouso, acontece esta coisa. Então, há um afrouxamento, há um desprender-se e o espírito fica liberto. O espírito não está preso a tempo e nem espaço. Então, na nossa norma de tempo de 80 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos de nossa existência na matéria grosseira, nós vemos assim, que é muito comum a pessoa fazer relatos de muitas décadas, e aquele mais novo fazer relato da pretensão que ele tem para um futuro. Então, 1000 anos são como um dia, fica bem fácil assim de compreendermos o caso dos sonhos, que a pessoa atravessou o oceano e que ela recebeu o presente e que quando ela acorda, ela fica com a mão na condição que ela estava quando estava recebendo o presente. E os relatos é que atravessou o oceano. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que tem a norma do tempo, que nós nos encontramos com o corpo de matéria grosseira, preso ao corpo de matéria grosseira, e nós nos encontramos sem o corpo de matéria grosseira. Então, na nossa vida, na nossa Terra, por exemplo, a norma de tempo e de espaço é diferente nos mundos que são mais leves, menos compactos. Então é bem importante nós compreendermos assim, quer dizer que existem vários mundos e que tem mundos mais leves do que a Terra. Então aqueles que habitam esses mundos, a norma de tempo e de espaço que eles têm, então nós temos que lembrar também assim, a imensidade do universo, a grandiosidade do universo, que podemos observar à noite, quando vemos as estrelas. Então é uma grandiosidade. Então não é somente a Terra que é habitada. Então cada corpo celeste tem possibilidade de ser habitado, mas para habitar aquele corpo celeste, precisa de lembrar assim, que o corpo de matéria grosseira, para habitar aquele corpo celeste, é diferente do corpo de matéria grosseira daqueles que habitam a Terra. Então, a norma de tempo e de espaço é diferente. Então, a referência de 1000 anos são como um dia,
está relacionado assim. Quando o espírito se liberta do corpo de matéria grosseira, então a norma de tempo para esse espírito é diferente agora em relação a como ele se encontrava no corpo de matéria grosseira. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com o seu like.